Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais um conteúdo de língua portuguesa, revisão. Muito bem. Eu fiz um apanhadozinho em 3 conteúdos que são fáceis de compreender, tá? Aqui vou falar sobre adjetivos pátrio, estou dando exemplo, e o grau comparativo dos adjetivos, e vou falar sobre os sons da letra X. Então, são conteúdos que já foram dados, estão sendo recapitulados. Vamos lá. Adjetivos pátrios, tá? São aqueles que dá lugar de origem. Já tá se falando, pátrios, tá? Aí eu coloquei alguns exemplos. Acriano, para quem nasce no Acre, tá? É acriano mesmo, não é acreano não. Acre é o lugar, tá? Acriano. Amapaense, para quem é de Amapá. Cearense, para quem é do Ceará. Capixaba, no caso aqui, para quem é do Espírito Santo, esqueci até uma letrinha A aqui no capixaba, tá? Tem um A aqui, capixaba. Fluminense, para quem é do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Alagoanos, Alagoas. Gaúcho, aqui no caso, é Rio Grande do Sul. E Potiguar é Rio Grande do Norte. E tem outros lugares, tem outros adjetivos pátrios, por exemplo, Pernambuco, né? Pernambucano. Quem nasce em Minas Gerais, mineiro, tá? E por aí se vai. Agora, quanto ao grau comparativo do adjetivo, são 3, tá? Comparativo de igualdade, quando usamos as duas palavrinhas tão quanto. Comparativo de inferioridade, que usamos menos que. E comparativo de superioridade, mais que, tá? Aqui, então, quanto, pode ser assim, é como se eu estivesse falando assim... o café da manhã foi tão bom quanto o da tarde. Ou seja, a mesma comparação eu fiz com o café da manhã com relação ao café da tarde, tá? Inferioridade, menos que. Eduardo é menos esperto do que Joãozinho, tá? Menos que. Superioridade, aí eu coloquei aqui, o homem é mais inteligente do que outros animais. E é evidente que vocês podem utilizar várias frases usando esses termozinhos aqui. Então, quanto, menos que, mais que. Só tem que gravar que então, quanto se refere à igualdade, menos que inferioridade, mais que superioridade. Agora, sons da letra X, tá? Vamos lá. Eu coloquei o som e dei exemplo. Som da letra X com CH. Aí eu dei exemplo de peixe, enxerto, cartucho, mexilhão. Sons da letra X com CS. Taxímetro, tá? Eu escrevo essa palavra taxímetro com X, mas na hora de pronunciar é como se tivesse um C e um S. A mesma coisa com relação à palavra táxi. Vocês cansam de ver aí, né, nas ruas, em revista, na televisão, a palavra táxi escrito T-A-X-I e o acento agudo no A. Olhando a escrita, leríamos como taxe, só que é um erro gritante, tá? Eu não posso ler taxe, tá? Eu tenho que ler essa palavra escrita com X, como se tivesse um C e um S no lugar do X. E aí, como é que eu vou pronunciá-la corretamente? Táxi. Tá? Aí aqui, taxímetro, novamente falando, proparoxítona, tá? Anexar, complexo e crucifixo. Som do X com a letra S. Aí tem aqui, explosão, é escrita com X, mas quando eu vou pronunciar, é como se no lugar do X tivesse um S. Explosão, não é explosão, tá? É explosão. Próximo não é próximo. Vocês vão ouvir pessoas ainda falando próximo, tá? Mas não é assim que se pronuncia. A escrita é assim. A pronúncia é próximo. Como se no lugar desse X tivesse a letrinha S. Exposto e não exposto, tá? Exposto. Máximo e não máximo. Máximo, tá? E aqui temos o X com o som de Z. Exemplo... exagero, exaltação, tá? Exame e executivo. Ou seja, olhando todas essas palavrinhas aqui, e tem outras,
nós estamos vendo todas escritas com X. A diferença é o som desse X para cada uma delas, tá? Agora, isso aí também é fácil, é só questão de praticar a escrita dessas palavras, pronunciá-las também, tá? Devemos escrevê-las e pronunciá-las também, para não termos erros na hora de falar a palavra, tá bom, gente? Então, eu passei para vocês os adjetivos pátrios, o grau comparativo, que só são 3, tá? Dos adjetivos, e os sons da letra X, tá ok? Beijo!